Na aula de hoje, vamos começar a trabalhar com funções. Uma estrutura bastante importante, não apenas no JavaScript, mas em praticamente todas as linguagens de programação estruturada. Observem este código que temos aqui. É o nosso velho código de cálculo de IMC, com uma pequena diferença. Nós temos o peso, nós temos a altura, e depois temos aqui IMC igual a calcula IMC de peso e altura. Isto é uma função, a função calcula IMC. Nós já vimos funções antes. Prompt é uma função que exibe uma janela com um texto e recebe um valor. Então, quando eu coloco peso igual a prompt de entre com seu peso, peso vai receber o retorno da função prompt. Quando eu coloco alert muito abaixo do peso, eu tenho que é exibida uma janela com essa informação, sem que retorne nenhum valor. Ambos, prompt e alert, têm um parâmetro, que é uma string que vai ser exibida na janela. Calcula IMC é uma função, assim como prompt, assim como alert. Só que é uma função que nós mesmos vamos criar, ou seja, nós mesmos vamos dizer que informações nós colocamos nessa função, que parâmetros nós vamos colocar que vão definir o funcionamento da função. Nós mesmos vamos definir o que vai retornar dessa função, se é que algo vai retornar da função, e nós mesmos vamos criar o código de dentro da função. Então, prompt é uma função que já vem pronta no JavaScript. Alert é outra função que já vem pronta no JavaScript. Calcula IMC é uma função que nós mesmos criando. Nós estamos criando aqui em cima. Function calcula IMC. Então, esta primeira linha é uma das formas de nós criarmos funções em JavaScript. Existem outras, mas vamos nos concentrar apenas neste momento. Function é uma palavra reservada do JavaScript, ou seja, é um comando assim como if, return, só que tem um outro significado. Function define que aqui temos uma função, o nome da função e entre parênteses quais são as variáveis que vão ser transferidas para dentro da função, ou seja, quais são os parâmetros dessa função. Eu envio para calcula IMC um peso e uma altura. Dentro eu tenho um cálculo, IMC, uma variável, é igual a peso dividido por altura vezes altura, já conhecemos esse cálculo. E colocamos um return IMC. Return é outra palavra reservada que diz qual é a informação que vai retornar da função. A informação que retorna da função é justamente a informação que nós podemos, por exemplo, atribuir a uma variável. Então, quando fazemos IMC igual a calcula IMC de peso, altura, o que nós temos é que esta função é chamada, esta variável recebe peso dividido por altura vezes altura, retornamos esta variável e aqui nós temos que IMC recebe o que foi retornado. Isso significa, na prática, que nós temos um instrumento bastante poderoso por uma série de questões. Por exemplo, é mais fácil organizar o código e é mais legível para o programador. Com este código, nós conseguimos, ao olhar esta parte do programa, entender que IMC vai receber o cálculo do IMC. O cálculo do IMC é um cálculo simples, que ocupa uma linha, mas poderia ser algo bem mais sofisticado. Imagine que esse cálculo tivesse 10, 20 linhas, com N variáveis, N procedimentos, N processos. Isso é muito comum. Em alguns casos, nós podemos ter que essa informação é buscada automaticamente da internet, ou é buscada automaticamente de um banco de dados. E podemos ter inúmeras etapas do processamento disso, para, por hipótese, calcular o IMC. Então, quando estamos olhando esse código, nós podemos nos concentrar no que está aqui, ou seja,
em receber parâmetros, gerar um IMC e exibir mensagens conforme esse IMC, sem que nesta parte que estamos olhando do código, nós tenhamos que parar e entender como o cálculo do IMC é realizado. Por outro lado, quando olhamos essa função, nós podemos nos concentrar única e exclusivamente em como é o cálculo do IMC, porque é isto que essa função faz o cálculo de IMC com base em peso e altura, sem nos preocupar no restante do código. Outra vantagem é que, por hipótese, nós podemos ter num programa maior que em N locais diferentes é feito um cálculo do IMC. Então, em vez de em todos esses locais repetirmos essa fórmula, em todos eles nós podemos chamar a mesma função cálculo IMC. Imagine, por hipótese, que você descobriu que tem um erro nessa fórmula, ou você tem uma forma mais eficiente de fazer esse cálculo. Você só precisa mudar nessa função. Se você está fazendo o cálculo em todos os locais, você precisará mudar em todos eles. E há o risco de em algum lugar você ter um erro e o cálculo do IMC ser feito diferente em um local e outro. Esses são apenas dois exemplos, a legibilidade e a otimização da escrita do código, chamando em vários locais diferentes certas funções, mas existem diversos aspectos que tornam funções importantes. A rigor, sempre que você tem algum conjunto de instruções facilmente isoladas, por exemplo, calcula IMC é algo naturalmente fácil de entendermos como isolado do restante. Sempre que temos algo bastante isolado, é interessante que ele esteja separado numa função própria para ele. Você pode, em determinado momento, estudar um outro código que faz uso da função e que ficará mais simples pelo fato de não misturar dentro desta lógica, dentro da lógica daquele código, questões que podem ficar escondidas numa outra função. Então aqui, assim como nós temos o prompt, nós temos o alert, nós temos o calcula IMC, que é uma função como estas, mas é uma função que nós mesmos construímos. Nós vamos ver um pouco mais de função no próximo vídeo, mas é interessante vocês entenderem bem esse conceito. Repitam esse código, testem ele, tenho certeza que vocês entenderam bem. O function, que define a função, o nome da função, como definir os parâmetros, como retornar o valor e como usar a função ao longo do seu código. São questões importantes, mas nós trabalharemos também na próxima aula.